paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Traremos mais uma palavra aqui, Falaremos agora sobre Cristo é o marido da igreja. Está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Dando uma paradinha aqui nesse texto o apóstolo Paulo, às vezes é um pouco mal interpretado, talvez até pela maior parte das mulheres, achando ele uma pessoa machista, né? Mas a verdade aqui é que a sujeição da mulher ao marido é uma proteção a ela, né? Tal como alguém, um funcionário, se sujeita à ordem do seu patrão, ele está protegido, porque ele está fazendo aquilo que o patrão mandou ele fazer. Se der alguma coisa errada, a responsabilidade é do patrão. Então a sujeição aqui é uma proteção a quem se sujeita. Então aqui também, por outro lado, o apóstolo Paulo está fazendo aqui a comparação da igreja com Cristo, né? Que a igreja deve ser sujeita a Cristo, que ele é que é a cabeça da igreja. Então ele está dizendo aqui, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, como se estivesse sujeitando a Deus, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porque o corpo, né, ele é a igreja. A igreja representa o corpo de Cristo aqui na terra. E Cristo é a cabeça. Então todo o corpo obedece o que a cabeça comanda. É essa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E ele diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido tem a responsabilidade de amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Então o apóstolo Paulo está aqui dando sempre um apontamento para o relacionamento entre Cristo e a igreja. E acabou usando o exemplo humano para facilitar o entendimento. Entenderam? Então, a igreja, na verdade, ela representa como a noiva de Cristo. A igreja é uma representação da noiva de Cristo. E Cristo é o marido da igreja. Por quê? Porque noiva naquele tempo já era um compromisso de casamento. Você vê na história de Maria e José, eles ainda não estavam morando juntos, não tinham ainda se casado, né, oficialmente, mas já era considerada a esposa dele, porque havia ali já um comprometimento, um compromisso, né, de um com o outro. Então, o marido tem que amar a esposa tal como Cristo ama a igreja, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Como Cristo nos purifica pela palavra, é assim que o marido, né, procede com a esposa. Então, aqui o ponto principal é o relacionamento entre a igreja e Cristo, que é a cabeça, que é o marido da igreja, né? Porque a analogia do casamento é que a mulher e o marido são um só, né? Então é um só corpo e a cabeça comanda o corpo. Então Cristo e a igreja é um só corpo e a cabeça, que é Cristo, comanda o corpo, que é a igreja, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo faz isso para apresentar nós mesmos a Ele. Ele quer nos manter ali pessoas sem mácula, sem ruga, né? Uma igreja gloriosa para apresentar a Ele no dia das bodas, para o casamento.
Esse é o fundamento desse texto. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está fazendo a comparação de como Cristo fez com a igreja. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes as alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, o foco principal é como Deus age com a igreja. A igreja aqui considerada como a esposa de Cristo. A igreja tem diversas representações. Uma hora a palavra fala que ela é noiva, que é corpo, que é esposa, que é mulher, que é santos, representa as 5 virgens prudentes, convidados, Nova Jerusalém e tantas outras representações que é a própria igreja. Então, continuando aqui, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você vê que ele está falando do mistério de Cristo e da igreja. Cristo, como cabeça da igreja, é um mistério que agora está revelado. Porque a Bíblia vai falar que a igreja estava escondida em Cristo. Então, o Senhor o revelou à humanidade a partir da morte de Cristo, da ressurreição, na verdade. Após a ressurreição, nasce a igreja. É praticamente ali um paralelo que após o sono de Adão, nasce Eva. Quando Adão acorda, Eva já está formada ao seu lado. Então, quando Jesus Cristo acorda da ressurreição, da sua morte e ressuscita, a igreja está formada ao seu lado, que sai do seu lado, tal como Eva foi tirada do lado de Adão. A igreja é quando Cristo é ferido na cruz, que sai água e sangue. Essa é a representação da igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então ele aproveita aqui a situação de que ele quer explicar como é a relação entre Cristo e a igreja, e ele aproveita e dá logo conselhos aos maridos, conselho às esposas, para uma vida familiar saudável. Mas aqui o importante e o foco principal é mostrar que Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o marido da igreja. Precisamos ter essa consciência. Então o marido cuida da sua esposa, Cristo cuida de nós. Ele nos protege, Ele nos ama, Ele nos faz andar em lugares seguros, espiritualmente falando. Às vezes estamos parecendo que não estamos tão seguros. Problemas acontecem, coisas ruins acontecem com a igreja. E alguém pode falar, como que Cristo é o noivo, que noivo é esse, que marido é esse, que Senhor é esse, que deixa a sua noiva, que deixa a sua esposa, deixa a sua igreja passar por essas situações. Então, na verdade, a igreja está firme no campo espiritual, mas no campo físico, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. É como o Salmo 73, que Asaf, ele diz que ele tinha inveja dos ricos. Mas, quando ele chegou no altar do Senhor, é que ele viu que os ricos, os poderosos, eles estão postos em lugares escorregadios. Por quê? Porque não tem a firmeza espiritual. Eles estão firmes só nessa vida. Só nessa vida eles passam bem, não tem dificuldade, como o Asaf está lá, fazendo o seu relato. Mas, no fim de tudo, o que vai herdar a eternidade, que é algo muito mais sólido, muito permanente no caso, é aquele que sofreu
por Cristo, sofreu por Deus, foi fiel a Deus. Este está em lugar firme, mas essas ilusões temporárias, né, da vida aqui na terra, faz com que, às vezes, nós mesmos duvidemos se o Senhor está cuidando bem de nós. Mas, na verdade, se olharmos pelo foco espiritual, vamos ver que estamos solidificados, né? Estamos com uma base, nossa casa está construída na rocha. Mas a parte física, o nosso corpo, ele vai sofrer algumas consequências desse mundo que está aí sendo dominado por Satanás. Então, a diferença é aonde a sua vida espiritual está firmada. Né? Está em Deus ou está aí nesse mundo? Então, a questão da esposa, da noiva, passar por dificuldades, aqui não quer dizer que o Senhor não está cuidando dela. Tem um texto que diz que nem um fio cairá da sua cabeça. Mas tem muitos aí fiéis ao Senhor perdendo a cabeça inteira. Então esse versículo perde o valor? Não. Na verdade, nós temos que entender o direcionamento do versículo. Está se falando da segurança espiritual. Não está se falando de fio de cabeça mesmo, porque tem muitos aí, como eu, que já são careca, né? Então não está se falando literalmente de fio de cabeça, né? Fio de cabelo. Está se falando de uma firmeza espiritual. A sua alma está segura no Senhor. É por isso que ele trata a sua noiva com esse carinho, porque o mais importante está seguro nele, em Cristo Jesus. Então é assim que o Senhor te trata, como noiva, né, como esposa que ele quer desposar no dia das bodas. Amém? Então que Deus possa te abençoar e que possa ter falado mais ao seu coração. Paz a todos.